profissional qualificado e experiente pode evitar diversos riscos no pós-operatório do transplante capilar. Para falar sobre esse assunto hoje, que dá muita dor de cabeça para quem faz o procedimento, que não deu muito certo, eu converso com ele que entende tudo sobre o assunto, o Dr. Márcio Vockweiss. Olá, tudo bem? Tudo Seja bom? bem-vindo. E dá dor de cabeça, né? Dá dor de cabeça. A gente tem alguns limites, né, quando nós vamos fazer o tratamento cirúrgico capilar. Isso é bem importante. O primeiro aprendizado que um paciente meu tem no consultório é que nós temos limite do que pode ser feito. Nós não conseguimos fazer aquilo que a gente tem vontade, o sonho em fazer. Nós vamos fazer aquilo que os limites biológicos nos permitem. Quando a pessoa que vai realizar esse procedimento ultrapassa esses limites, nós começamos a ter problemas. E esses limites podem ser ultrapassados por uma exigência do paciente ou às vezes por uma inabilidade de quem está executando o procedimento. Então, as complicações que nós mais vemos, os problemas que nós mais enfrentamos nas cirurgias realizadas, mal realizadas e que os pacientes acabam nos procurando para fazer as correções, são quando o profissional não mede adequadamente até onde ele pode ir. Então, ele acaba fazendo o que nós chamamos de overharvest, que é uma retirada em excesso de fios da zona doadora, causando falhas na zona doadora, e o fio retirado, ele não vai voltar a crescer, como alguns pacientes imaginam. Então, quando ele é retirado, a gente tem a ausência, ele é subtraído daquela região. Quando nós retiramos um percentual, 20%, 25%, 30%, alguns profissionais até 40%, normalmente a gente consegue manter um equilíbrio entre zona doadora e zona receptora. Mas o que a gente acaba vendo em pessoas profissionais que acabam prometendo números maravilhosos, vou colocar milhares e milhares e milhões de fios no seu couro cabeludo, eu sou o melhor, vem até mim que eu vou fazer o máximo, a gente acaba tendo uma fragilização da área doadora e esse paciente nos procura não até porque a região ficou falhada, na maior parte das vezes porque não preencheu adequadamente aquilo que ele imaginava. E daí nós vamos abordar aquela região que já foi operada e nós não temos muito mais o que fazer. Não temos mais a matéria-prima para corrigir. Volta depois de um ano que eu tenho Normalmente, como é um procedimento, o resultado leva tempo, ele vai perceber que não vai ficar bom lá com 10 meses, com um ano, às vezes até passado um pouco, tá? Então isso é o que a gente mais vê. O paciente imagina um resultado, né, de uma densidade milagrosa e ela não é atingida. Daí ele vem nos procurar com aquela, muitas vezes uma desculpa. Eu tenho alguma doença capilar, por isso que não cresceu os fios e tudo. E a gente acaba vendo a quantidade de fios que cresceram, que foi muito pequeno, a quantidade de fios que foi retirado e por que foi retirado tanto e cresceu tão pouco. Né? Qual é a justificativa para isso? Normalmente é erro técnico. Então, cirurgias que duram 12, 14, 16 horas. Tem pacientes que nos dizem que a cirurgia começou às 5 da manhã e terminou às 10 da noite. Então é óbvio que esse fio que foi retirado às 5 horas da manhã, quando ele for implantado no couro cabeludo, ele não vai estar viável, ele não vai crescer. Né? Fios que foram retirados de uma forma grosseira, não foram manuseados da forma delicada, então esses fios vão ser traumatizados mecanicamente e não vão também ter o crescimento adequado. Tá? Então a gente acaba vendo isso. Né? Só um adendo, essa cirurgia, o tempo seria o quê? Uma cirurgia hoje, uma gigaseção, que é uma cirurgia que trabalha com cerca de 13 mil enxertos, na média ela dura até 8 horas. No máximo? Quando a gente tem uma cirurgia fácil, 6 horas, 7 horas. Quando ela é difícil, 9 horas. Raramente a gente vai ter isso. O que nós temos que cuidar é um tempo cirúrgico entre a retirada e a implantação dos fios, que não deve passar de 6 horas. Então o primeiro fio que eu retirei, 8 horas da manhã, por exemplo, ele deve ser inserido até as 2 da tarde. E é um por um. Um por um, exatamente. Então os primeiros a saírem são os primeiros a entrarem. Então o fio que foi retirado ao meio-dia, ele vai ter que ser colocado até as 6 horas da tarde. Né? E quando a gente tem cirurgias que vão até as 10 da noite, a gente sabe que isso não é respeitado. Óbvio que não. Tá? Então essa é a primeira complicação. A segunda que eu vejo bastante também são cicatrizes inestéticas. Então o material utilizado é muito grosseiro.
Os enxertos colocados são enxertos que não são preparados, então fica aquele cabelo de boneca, com aquelas cicatrizes, que a gente vê a artificialidade do procedimento. E isso até atrapalha muito o nosso trabalho, porque cria paradigmas, cria preconceitos. Os pacientes, não, eu não vou fazer transplante porque fica feio, fica artificial. Não, se é feito da forma incorreta, a forma inadequada, sim. Na forma que é feito hoje, o cabeleireiro não percebe muitas vezes, né? Então essa é a segunda queixa que a gente mais atende. E a terceira, na verdade, daí são erros mais artísticos. Por exemplo, uma linha capilar num paciente caucasiano. Um italiano, descendente de etnia italiana, etnia alemã ou polonesa, que ele tem um desenho da linha já angulada, com entradas, que é o desenho natural da etnia dele. E ele vai lá no médico e eles desenham uma linha reta. E a gente olha aquela linha reta e aquela linha reta não combina com a face dele. Certo? Então ela combina com uma outra etnia, né? Então esses desenhos também, ou então às vezes testas muito pequenas. O paciente de 30 e poucos anos, ele vai lá e ele quer, porque quer, convencer o cirurgião a fazer uma linha de quando ele tinha 22 anos de idade. Tudo bem, a testa de 22 anos de idade é mais jovem, talvez mais bonita do que de 35. Mas daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, como que vai estar esse desenho desse rosto? Ele vai estar totalmente inadequado para a idade do paciente. E como que esse paciente faz essa correção? Então, às vezes, nós temos 1 centímetro, 1,5 centímetros de cabelo que não deveria estar ali, deveria estar mais para cima. O profissional bem preparado, que não precisa operar o paciente, ele vai negar a cirurgia desse paciente. Ele não vai deixar o paciente submeter a isso. Ele vai pegar e vamos ajustar a situação. Não, você deve fazer assim, esse é o correto, isso aqui é exagerado. E se o paciente mesmo assim insistir, ele não aceitar esse aprendizado, a cirurgia deve ser contraindicada, sem dúvida nenhuma. O que a gente acaba vendo são profissionais que são meros operadores. Eles vão lá e fazem a cirurgia. Eles não se importam muito com o que vai acontecer depois. Outros problemas que podem acontecer, foliculites, que são algumas inflamaçõezinhas nos fios, inchaço, né? Antigamente era muito comum, hoje já é bem mais raro, vermelhidão, coceira, ardência, perda de sensibilidade. Daí nós não chamaríamos de, vamos dizer assim, dor no pós-operatório, não chamaríamos de complicações, de danos, mas sim efeitos colaterais, coisas que tem uma certa frequência de acontecer, mas que na mão do profissional adequado tem um manejo. Dor mesmo, que você comentou, é muito raro, nós temos dor intensa. A grande maior parte dos pacientes com analgésico simples resolve as queixas. Mas são detalhes que fazem toda a diferença, né, doutor? Quando escolher o profissional adequado, esse probleminha, ele vai ser resolvido de uma forma fácil. Se o profissional não está preparado para resolver, ele pode se transformar em dor de cabeça. Obrigada pelos esclarecimentos.